Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15. João capítulo 15, eu quero ler os primeiros 17 versículos com você. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Que o Senhor abençoe a palavra dele no nosso coração. Amém? Veja, esse texto que nós acabamos de ler, essa pequena parte, que nós acabamos de ler, faz parte de um contexto maior, um ensino maior, um bloco maior aqui do Evangelho de João, que começa, na verdade, lá no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, ok? Então, quando nós lemos qualquer texto dentro desse bloco, seja o capítulo 15, o 14, 15, 16, a gente sempre tem que ter isso em mente, 13 a 17, ok? Porque é um bloco de ensino, aquilo que Jesus está fazendo. Ele começa lá no capítulo 13, com aquele negócio de lavar os pés e dizer para eles que eles têm que fazer o mesmo, se entenderam aquilo que ele fez, etc. Depois eles saem de lá e Jesus vai caminhando para o Jardim das Oliveiras, onde ele vai ser então preso, e nessa caminhada ele vai conversando e ensinando algumas coisas para eles. E no capítulo 14, o que Jesus faz é ensinar a eles de que ele estava prestes a partir, prestes a ir para a cruz, e então voltar para o Pai, e que isso deveria ser assim, porque através disso, ele poderia então enviar um outro Consolador, ele poderia enviar o Espírito Santo para estarem com eles, e era melhor para eles que o Espírito Santo viesse e pudesse estar com eles, do que o próprio Jesus estivesse com eles. E aí então a gente entra no capítulo 15, No capítulo 14, ele está ensinando e explicando a respeito da vinda do Espírito Santo. No capítulo 16, ele vai voltar a falar do Espírito Santo. E no capítulo 15, ele fala desse negócio dele ser a videira verdadeira, nós sermos os ramos, E fica parecendo assim, bom, como é que é isso, Enxertou um negócio aqui, colocou um outro assunto? Não. O capítulo 15, na verdade, principalmente essa sessão que eu acabei de ler aqui com vocês, na verdade, é uma metáfora que Jesus está fazendo para explicar a respeito do que ele tinha falado no capítulo 14 sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo estar vivendo neles e habitando neles. Então, Jesus ele fazia muito isso, ele ensinava por parábolas, ele sempre contava histórias, ele tinha exemplos do dia a dia das pessoas e tudo mais, e ele acabou de falar no capítulo 14 que o Espírito Santo de Deus iria vir, o Espírito iria viver neles, o Espírito vivendo neles traria a presença do Pai e a presença de Jesus
neles, e porque o Espírito estaria neles, aquilo que Jesus realizava, aquilo que Jesus fazia, aquilo que eles viam Jesus realizando e fazendo, eles também fariam, e fariam coisas ainda maiores do que essas, obras maiores do que essas, porque Jesus estaria indo para o Pai, e Ele estaria fazendo através deles, à medida que eles intercedessem, à medida que eles orassem, então por isso. E aí ele entra no capítulo 15 e ele dá esse exemplo. Quer um exemplo melhor do que isso? Como é que esse negócio, né, da vida de Deus estar em nós, de nós termos a presença dEle em nós, como é isso? Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira. Isso é como uma videira. Isso funciona como uma videira. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos dessa videira. Lá no nosso prédio, em Vinhedo, nós temos videiras, lá, várias videiras no prédio. E antes de nós plantarmos, né, as videiras ali no prédio, eu tinha uma compreensão desse texto. E depois que nós plantamos e começou a dar uva, aquele negócio todo, e o pessoal que cuida lá, os jardineiros, né, eu comecei a entender o texto de uma forma diferente daquilo que anteriormente eu compreendia, anteriormente eu entendia. Por quê? Porque, veja, Jesus está falando aqui para a gente a respeito de uma relação simbiótica que existe entre Ele e nós e Ele. Ele diz que a videira, que o ramo não pode produzir fruto fora da videira, ok? Mas pense, a videira, o caule, ok? Que representa a videira, a raiz e o caule, que depois vem, então, os ramos, também não dá fruto sem os ramos. Não nasce uva diretamente do caule. O que acontece na videira é que o caule cresce, tem a raiz, o caule cresce, e do caule vai saindo os ramos, então, e lá na pontinha dos ramos vai nascendo as uvas, vai nascendo as frutas. Então, se nós como ramos precisamos permanecer em Jesus, para que nós possamos dar fruto, Jesus como a videira precisa que nós permaneçamos nele, para que ele possa dar fruto através da vida da gente. Não porque ele não possa fazer sem a gente, mas porque ele decidiu que é assim que ele vai fazer. E é isso que ele está descrevendo no capítulo 14 para a gente. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui no capítulo 15 é que nós precisamos compreender a importância dessa relação que precisa ser mantida entre nós e Jesus. Okay? Essa relação, ela se dá a partir da compreensão da nossa identidade. Então, o texto começa com isso. Você tem a identidade do Filho, que ele diz, eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz isso, você precisa se lembrar que ele está falando aqui primariamente com um grupo de homens que eram judeus. Os judeus entendiam tanto a figura da oliveira, como a figura da videira, como expressões da nação de Israel. Então, lá no Antigo Testamento, você tem várias vezes os profetas falando sobre Israel como a videira de Deus, de que Deus cuidava de Israel como uma videira, ou então como uma oliveira. Tem ensinos, né, parábolas que os profetas falando da videira. Quando Jesus chega aqui, ele diz para eles, eu sou a videira verdadeira. O que ele está dizendo é a videira do meu pai. O pai é o agricultor, ok? Ele diz, o pai é o agricultor. A videira do meu pai, a videira que o pai plantou, a videira que os profetas falaram no Antigo Testamento, não é a nação de Israel, sou eu. É isso que ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Não é vocês estarem ligados à nação de Israel que torna vocês parte da videira verdadeira. É vocês estarem ligados a mim que faz de vocês parte da videira verdadeira. Então, Jesus é a verdadeira videira de Deus. Ele é o escolhido de Deus. Ele é o eleito de Deus. É nele que o povo de Deus é construído, é nele que o povo de Deus é constituído. Sua identidade. A nossa identidade é, então, somos os ramos. Ou seja, nós somos parte de quem Jesus é. Nós recebemos da vida de Jesus. Nós recebemos daquilo que o Pai deu para Ele. O que o Pai deu para Ele flui para nós, à medida que nós reconhecemos quem Ele é e à medida que nós nos mantemos nele.
Então, quando Jesus começa o seu ministério, ele começa a proclamar e a falar a respeito do reino de Deus que havia chegado, ele começa a chamar homens e mulheres para segui-lo, né? Venham após mim, andem comigo, e à medida que vocês andarem comigo, aquilo que eu sou, vocês se tornarão. Quem eu sou vai moldar aquilo que vocês são, porque vocês vão estar comigo. Não é porque nós vamos nos esforçar para tentarmos ser como Jesus, mas é porque nós vamos estar ligados em quem Ele é. Então, quem Ele é começa a mudar quem nós somos. Nós começamos a nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Então, veja, a primeira questão nesse texto, então, diz respeito à importância de nós mantermos conscientes da nossa identidade, a nossa relação com Jesus. Jesus, em Marcos capítulo 3, diz que Jesus, dentre os discípulos que andavam com ele, que ele tinha chamado para andar com ele, ele separa 12, e lá uma ênfase dizendo para que eles estejam com ele, para que estejam comigo, para estarem com ele e os enviar a pregar. Então, o primeiro ponto que eu quero que nós compreendamos essa manhã é que, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós temos uma ordem, nós temos um objetivo. Essa ordem e esse objetivo é nos mantermos ligados a quem Jesus é, mantermos a nossa vida ligadas à vida dele, ok? Nossa identidade, a nossa compreensão de que nós somos cristãos é fruto de nós entendermos que nós estamos ligados a ele, é fruto de nós entendermos quem ele é, que ele é a videira verdadeira e que nós estamos inseridos na vida dele. E porque nós estamos inseridos na vida dele, então o Pai, ele diz, está cuidando de nós, porque o Pai cuida dele. O Pai cuida dele. O Pai cuida da videira. Ele é o agricultor, ok? Ele, aqui na NAA, né, que é a que eu estou usando, ele é o lavrador, ok? Ele cuida da videira. Então, você e eu somos cuidados por Jesus, cuidados pelo Pai, porque nós estamos ligados a Jesus. E o Pai tem esse compromisso com Jesus. Amém? Nossa compreensão da nossa identidade. A compreensão da nossa identidade leva-nos, então, a uma vida de relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus. Várias vezes no texto fala aqui da importância de nós permanecermos nele. Permaneçam em mim. Agora, veja, essa relação, eu tenho percebido ao longo dos anos, né, que nós começamos a fazer uma certa separação. A gente sempre tem essa tendência assim, né, de ir para um lado ou para o outro. Nos últimos anos eu tenho visto bastante essa ênfase, e eu confesso que é uma ênfase que eu dou bastante também, sobre a importância do nosso relacionamento com Deus. Que o que Jesus veio fazer foi nos trazer de volta para o Pai, foi nos trazer para uma vida de relacionamento com Ele, o que Ele quer é uma vida de intimidade com a gente, e é isso mesmo, tudo isso é verdade. Mas veja, esse relacionamento que nós temos com Ele, que o texto diz, essa permanência que nós temos nele, nos leva a uma vida de missão, nos leva a uma vida de ministério. E eu tenho percebido que, nos últimos anos, meio uma separação entre isso, sabe? Como se fosse assim, a coisa mais importante que Jesus veio fazer, a coisa mais importante para a vida da gente, é a gente ter um relacionamento com Jesus, é a gente ter intimidade com Ele, é a gente crescer no nosso amor por Ele, no amor dEle por nós. Amém? Tudo isso é verdade. Só que isso às vezes é colocado de uma forma como se isso fosse um fim em si mesmo. Mas veja, isso não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque esse relacionamento nos conduz ao ministério. Esse relacionamento nos conduz ao serviço. Não tem, em outras palavras, não tem como você se relacionar com Jesus de verdade sem que você esteja envolvido e engajado na missão de Jesus. Não tem como você se relacionar com Ele de verdade sem que isso resulte na manifestação dos frutos do reino através da sua vida. Não há essa separação. Mas muitas vezes nós fazemos, sabe, tem aquele grupo que não, a coisa é a missão, a coisa mais importante é a gente servir, a gente fazer e etc.
E não volta o olhar e não dá uma atenção, né, necessária para a perspectiva do relacionamento, da intimidade, da busca por Ele, pelo amor a Ele. E aí, daqui a pouco, isso que nós estamos fazendo começa a se tornar cansativo, esgotante, porque nós estamos fazendo na nossa energia, nós estamos fazendo na nossa força, e não no fruto da nossa relação com Ele. Mas, do outro lado, a gente precisa entender que se há o fruto da nossa relação com Ele, se há a simbiose, se há essa ligação com Ele, o resultado disso vai ser o ministério. O resultado disso vai ser o serviço. O resultado disso vai ser a missão. Por quê? Porque Jesus é o padrão disso para a gente. E é assim que funcionava com Ele e o Pai. Ok? Jesus diz, o Filho nada faz a não ser aquilo que Ele vê o Pai fazer. O Filho nada fala a não ser aquilo que Ele ouve o Pai dizer. Quando Jesus era questionado pelos religiosos por causa das curas que Ele realizava, muitas vezes Ele realizava as curas no sábado, né? Ele diz, eu trabalho porque o meu Pai está trabalhando até agora. Ou seja, eu estou participando daquilo que o Pai está fazendo. Porque o Filho está ligado ao Pai. João capítulo 14, Filipe, como assim mostra-nos o Pai? Há tanto tempo estou com você e você ainda não me conhece? Se você não reconhece o Pai em mim, reconheça-o, pelo menos por causa das mesmas obras. Das mesmas obras. Então, veja, não há uma separação. Entende? Não há uma dicotomia entre uma vida de intimidade, eu escolho uma vida de intimidade, ou eu escolho uma vida de serviço. Na verdade, a vida de intimidade me leva para uma vida de missão. Então, Jesus, Ele diz isso aqui. Por quê? Primeiro, porque Ele enfatiza a importância da permanência. Várias vezes Ele vai falar, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permaneçam em mim, e as minhas palavras devem permanecer em vocês. Ele vai enfatizar isso muitas vezes. Ele vai dizer, olha só, vocês, verso 2, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que permanecendo em mim, não dá fruto. O que Ele faz? Ele corta. Agora, veja, lembra da videira lá? No prédio da minha igreja? Isso aqui, antigamente eu li isso aqui e ficava na minha cabeça uma confusão terrível, porque mais para baixo ele vai dizer assim, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque de mim, sem mim vocês não podem fazer, não é isso que eu quero. 4, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Veja, eu tinha uma confusão do verso 2 com o verso 6. O verso 2 não está dizendo a mesma coisa que o verso 6. O verso 2 diz assim, ó, todo ramo que estando em mim, permanecendo em mim, não der fruto, ele corta. Algumas traduções trazem ele poda, tá? E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E o verso 6 diz assim, se alguém não permanece em mim, é jogado fora. Então, qual é a diferença? As videiras lá no meu prédio me ensinaram a diferença. O que acontece? Você tem o caule, sai o ramo, ok? E lá na pontinha do ramo vai nascer o cachinho de uva. Só que o que acontece é que, às vezes, os passarinhos, eles vêm nos ramos, na vida. E aí, um raminho que é assim, ó, ele quebra. E quando ele quebra, a seiva que vem é interrompida aqui. Aí, o que o nosso jardineiro lá faz? Ele vai lá e ele corta aqui, ó, onde quebrou. Todo aquele que permanece em mim e não dá fruto. O raminho quebrou aqui, ó, não está dando fruto. Ele não corta o ramo, ele corta aquilo que impede que venha o fruto.
para que ele possa produzir fruto. E o que está produzindo fruto, ele limpa, ele tira o fruto, ele tira o cacho que está ali. Para quê? Para que possa vir outro cacho, para que possa produzir mais fruto ainda. E o verso 6 diz assim: o ramo que não permanece em mim, ele joga fora. Okay? Então veja, não é Deus que, porque você não está produzindo fruto, que tira você de Jesus. É você, como ramo, que pode decidir sair dele, dizer: eu não é mais isso, eu não vou seguir com ele, eu não vou depender dele, eu não vou confiar nele, eu errei, eu vou abandonar, eu vou largar para lá. Esse ramo aí saiu. Não foi o pai que cortou ele, que tirou ele, todo aquele que não permanece em mim. Mas aquele que permanece em mim e não dá fruto, o pai poda, o pai corta. O que na minha vida, o que na sua vida, tem impedido que nós tenhamos uma vida de missão? Tem impedido que a gente tenha uma vida onde os frutos do reino se manifestem através de nós? Ele, o pai, é o agricultor. Ele vai cuidar disso. Ele vai podar isso. Talvez seja o nosso trabalho uma bênção que se torna maldição na vida da gente. Talvez seja algum tipo de relacionamento. Talvez seja o medo. Não é? Eu tenho medo de compartilhar Jesus, de falar de Jesus. O Pai vai cortar esse medo aí. Ele vai tirar esse medo do seu coração. Essa manhã, Ele vai tirar esse medo do seu coração. Às vezes é uma falsa compreensão da nossa identidade. Eu não sou capaz de fazer. Ele vai cortar essa sua falsa compreensão de quem você é, porque não depende de você, depende dele. Se você permanecer em mim, ele diz, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Essa permanência, portanto, gera fruto. Veja, ele enfatiza várias vezes a importância de permanecer, mas todas as vezes que ele fala sobre permanecer, ele fala que o resultado de permanecer é fruto. Olha isso, verso de número 2. Todo aquele que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa. Então, todo que permanece não dá fruto, todo que permanece dá fruto. Ele continua, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Verso 4, como o ramo não pode produzir fruto, assim vocês também não podem produzir se não permanecerem em mim. Verso 5, permaneçam em mim e eu nele, e esse dará muito fruto. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Verso 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Não qualquer fruto, mas um fruto que permanece. Ele já falou isso aqui anteriormente. Então, a nossa relação, a nossa vida de intimidade, a nossa vida de permanência em Jesus tem um objetivo. E o objetivo é que os frutos do reino se manifestem através das nossas vidas. De novo, ele está explicando o que ele falou no capítulo 14. Ele está usando uma metáfora para explicar o que ele falou no capítulo 14. E isso faz com que a gente compreenda o seguinte: no capítulo 14 ele não fala de fruto. No capítulo 14, ele usa a expressão obra. Obra. Obra, eu quero propor que obra, no capítulo 14, e fruto, no capítulo 15, são a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, quando a gente lê o capítulo 15, e a gente lê a palavra fruto, se você já está algum tempo, em contato com as Escrituras, com a Bíblia, na igreja, talvez a mente da gente é direcionada para Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito. Mas aqui Jesus não está falando do fruto do Espírito.
Aqui o fruto que ele está falando aqui são as manifestações do reino de Deus através da nossa vida. Por quê? Porque no capítulo 14 é disso que ele está falando. Ele diz, como eu falei para Filipe, há tanto tempo estou com você, capítulo 14, verso 9, há tanto tempo estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Olha que interessante, capítulo 15, permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Está vendo? O mesmo padrão, dele com Deus, nós com Ele. Jesus com o Pai, nós com Ele. As palavras que eu lhes digo, que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim. Permaneçam em mim, certo? O Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, isso farei. Vai para o capítulo 15, verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 14, 12. Aquele que permanece em mim fará as obras que eu faço, e obras maiores do que essas farão. Por quê? Verso 7 do capítulo 15. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, o que vai fazer? Pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Verso 13 e 14 do capítulo 14. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está vendo? É a mesma coisa. Então, o fruto do capítulo 15 são as obras do capítulo 14. O que Jesus está dizendo é, assim como eu estou no Pai, e o que prova que eu estou no Pai, são as minhas palavras e as manifestações das obras do reino que se dão através da minha vida. Assim, o que prova que vocês são meus discípulos, o que prova que vocês estão em mim, são as minhas palavras que permanecem em vocês, e os frutos que se manifestam do reino através da vida de vocês, por causa das minhas palavras que estão em vocês. Isso, assim como essas ações de Jesus mostravam que ele estava no Pai, ele era o discípulo do Pai, esses frutos demonstram que nós somos discípulos dele. Verso 8, capítulo 15. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, assim mostrarão que são meus discípulos. Então, a nossa relação com Jesus, ela desemboca necessariamente para uma vida de missão. Como isso se dá? Como isso acontece? Como essa manifestação da missão do reino se dá? Ela se dá no padrão daquilo que a gente vê na vida de Jesus. Porque Jesus disse, no capítulo 14, que se nós cremos nele, nós realizamos as obras que ele realiza, e obras maiores do que aquelas que ele realiza, nós estaríamos realizando. E aí, isso me leva a convidar você, nós não temos tempo para isso, pode ficar tarefa para casa, né? Semana da paixão, você pode fazer esse exercício, leia os 4 evangelhos. Leia os 4 evangelhos durante a semana. E vê como é que Jesus fazia. Jesus andava e ele se encontrava com as pessoas. Ele estava na rua e ele se encontrava com as pessoas. E quando ele se encontrava com as pessoas, ele tinha o coração do Pai nele, então o coração do Pai era tomado, o coração dele era tomado pela compaixão do Pai, pelas pessoas.
com as quais ele se encontrava. E aí ele respondia a uma necessidade específica que aquela pessoa tinha diante dele. Às vezes era cura, às vezes era uma palavra de perdão. Você está perdoado, filho, teus pecados estão perdoados, vai, tua fé te salvou. Às vezes era simplesmente se deixar acolher no amor dele em relação à pessoa. Uma mulher vem, pecadora, unge os seus pés, beija, todo mundo está criticando. Ele falou, por que vocês estão amolando a mulher? Deixa ela em paz aí, ela fez boa obra para comigo. Quando falar do evangelho, vai se lembrar do que ela faz. Filha, teus pecados estão perdoados. Sabe, Marta vem reclamar, numa cultura onde não tinha discípula, só tinha discípulos, né? Mas Maria está lá sentada aos pés. O texto diz assim, Maria está sentada aos pés. Essa é uma expressão de discipulado. Sentar aos pés nas Escrituras, é uma expressão de discipulado. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Quando o texto diz que Maria está aos pés de Jesus, o que o texto está dizendo não é simplesmente que Maria está escutando Jesus falar, é que Maria está tomando uma decisão, eu quero ser discípulo dele. E Jesus está dizendo, ela pode ser. Numa cultura onde o que as mulheres faziam era servir só. Mas Jesus disse, não, Marta, é mais, ela escolheu a boa parte. A boa parte não é que ela escolheu não fazer como a Marta estava fazendo para ela ficar sentada escutando. A boa parte é, eu escolhi ser discípula. E ele diz, é isso que você tem que fazer também, Marta. Seu serviço serve para mim se primeiro você permanecer em mim. Mas se você permanecer em mim, o seu serviço vai se manifestar. Então, como nós fazemos isso na nossa vida? Eu vou ao supermercado. E aí eu estou lá fazendo compra. Isso não é mera ilustração, ok? É um testemunho. Apocalipse capítulo 19, verso 10, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ok? Testemunhos são poderosos, como nós acabamos de ouvir um aqui, porque gera essa fé no nosso coração. Então eu estou lá nesse supermercado fazendo compra e passa uma moça por mim, uns 18 anos, uma menina nova. Eu cruzo com ela umas 3, 4 vezes no supermercado. Em nenhum dos momentos eu estava atento, né, ao Senhor. E passei várias vezes por ela. E não falei nada. Aí eu estou no caixa. Eu estou lá pagando a minha compra. De repente eu olho e essa menina é a próxima a ser chamada. Eu estou com o meu cartão lá. Aí eu olho para ela. Sabe quando você olha assim, né, quem que é o próximo, né? Enquanto a pessoa está terminando ali de passar as compras, coloquei meu cartão e quando eu coloco o meu cartão, vem um pensamento assim na minha cabeça, pague a compra dela. Bom, eu imagino que todos aqui acreditam que Deus fala com a gente, né? E muitas vezes a gente pensa, mas como aquilo que eu pensei, eu sei que é Deus que está falando comigo e não é um pensamento meu. Nesse caso é fácil, né? Eu não tenho dinheiro para ficar pagando a compra dos outros. Não podia ser meu pensamento. Eu não conheço a moça. Não podia ser também a voz do diabo, porque o diabo não quer que você ajude ninguém. Então foi fácil saber, né? Bom, é Deus, né? Eu dei um anula no meu cartão. E falei para a moça do caixa, passa a compra dessa moça que eu vou pagar. A moça ouviu dizendo, não, moço, não precisa não. Eu falei, não, eu vou pagar a sua compra. Não, mas eu não quero. Eu falei, filha, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou um seguidor de Jesus, Ele mandou eu pagar a sua compra, e você querendo ou não, eu vou pagar a sua compra. Ela ficou me olhando assim, então, obrigado. Aí viro para a moça, passa a compra dela. A moça do caixa vira para mim, fala alguma coisa, tipo, nunca vi algo assim, querendo dizer que eu fiz alguma coisa, né? Eu falei, não, você não entendeu. Eu não sou bom assim do jeito que você está achando. Eu sou um seguidor de Jesus. Ele me mandou pagar a compra dela. Aí eu já preguei. Jesus é Deus. Ele entrou na história. Ele viveu como ser humano entre nós. Ele morreu e ressuscitou. E Ele está vivo. Ele está vivo. E eu vou pagar a compra dela, porque Jesus é generoso. E a maior generosidade dele
foi Ele dar a vida dele naquela cruz. Ele fez isso por mim, fez isso por ela, fez isso por você também. E se você ainda não o conhece ou não se relaciona com Ele, eu te aconselho a dizer para Ele: Jesus, o Senhor está aí? Eu quero te conhecer. Ela: tá bom. Você tem uma Bíblia na sua casa? Tem. Eu falei: então comece a ler. E aí ela terminou de pagar, eu paguei a compra da menina, falei: Jesus te abençoe, Ele ama você. E aí eu estou lá no estacionamento, guardando as minhas compras no carro, alguém bate no meu ombro, eu olho e é a menina. Ela está chorando. Ela vira para mim e diz: olha, eu já te agradeci lá dentro, mas eu precisava te agradecer de novo aqui. Muito obrigado. E eu quero dizer para você que eu sei quem é Jesus. Eu já entreguei a minha vida para Ele há 2 anos atrás, mas eu me decepcionei com alguma situação na igreja, e faz 2 anos que eu estou afastada da igreja, e afastada de uma vida de intimidade com Ele. Eu falei: é mesmo? Ela falou: mas eu queria, chorando, mas eu queria dizer para o Senhor que hoje eu estou voltando para a igreja. Amém? Posso te dar um abraço? Posso. Abracei. É assim que os frutos se manifestam. É assim que a gente faz as obras de Jesus. Entendeu? No nosso dia a dia. Eu estou na academia, eu estava treinando. Vem uma moça do meu lado. E ela começa a treinar ao meu lado. Eu olho para ela, ela está com uma joelheira, só nessa perna. Uma joelheira de compressão. E aí eu olho, termino minha série, boto o meu peso do lado, olho para ela e falo: ei, tudo bem? Meu nome é Ricardo, como você chama mesmo? Me chamo Ana. Ana, o que você fez no seu joelho? Eu não fiz nada, foram meus pais. Seus pais? Como assim? Isso aqui é de nascença. Herdei deles, né? Desgaste no joelho e tal, já fiz 2 cirurgias. Isso é mesmo? Ei, eu sou um seguidor de Jesus. Eu posso orar por você. Jesus pode curar seu joelho. Pode. Eu posso botar a mão nele, dá licença? Ela está joelheira, não ia botar a mão na perna dela. Ela disse: não, tudo bem. Na academia, com os outros ao lado, eu treinando. Eu pus a mão e falei: Pai, te agradeço pela vida da Ana. Eu peço que teu poder de cura venha sobre ela. Em nome de Jesus, que o joelho da Ana seja 100% restaurado, para a glória do Senhor. Amém. Quando eu terminei, ela está chorando. Eu levanto, ela está chorando e falo: me desculpa, eu não consegui conter minhas emoções. Eu falei: não, está tudo certo. Eu falei assim: não, eu nunca vi algo assim. Eu nunca vi alguém se preocupar com uma outra pessoa assim. Eu falei para ela: Jesus, Ele ama você, Ana. 2 semanas depois, eu estou lá treinando, ela chega no mesmo horário, e ela diz: ei, o joelho está ó. Eu falei: amém, glória a Deus, é Jesus, lembra disso? Eu estou dando esses testemunhos porque o que eu quero que você entenda é que não é nada complicado, não é nada misterioso, entende? Não é uma luz que vem do céu e volta, agora você, não é isso, é aquilo que as Escrituras nos disseram: vão, façam discípulos de todas as nações, abençoe as pessoas, seja generoso, seja bondoso, compartilhe do amor de Jesus. Vocês receberam de graça, deem de graça, orem pelos enfermos, socorram os necessitados. Tudo isso está nas Escrituras, entende? Onde você faz isso? Como você faz isso? Mudando o seu olhar, mudando a forma que você olha para os ambientes. Quando você chegar num lugar, entrar num lugar, preste atenção, veja as pessoas que estão ao redor, olhe nos olhos delas. Leia os evangelhos, veja como Jesus fazia. O texto dos evangelhos várias vezes diz assim: Jesus viu. Jesus viu a multidão, Jesus viu um cortejo fúnebre que ia saindo da cidade. E aí ele correu lá, parou o cortejo e devolveu o filho vivo para a mãe, que havia perdido. Porque Jesus viu. Essa manhã eu quero orar para que Deus abra os seus olhos. Ele abra os nossos olhos, para que a gente veja, como ouvimos o testemunho aqui, vejamos a cor amarela, vejamos a pessoa entrando no bar, vejamos um menino que está sentado na porta com um baseado, você veja a faxineira, a balconista, a recepcionista, entende, do seu trabalho. Você entra e você veja, você olha e seus olhos hoje estão tristes, o que está acontecendo? Posso orar para você? Você veja a moça no supermercado, você veja a moça no caixa.
Sabe, você veja o seu pai na sua casa, o seu irmão, você veja, você enxergue. Porque você está ligado nele. E porque você está ligado nele, os frutos que vêm dele se manifestarão através da sua vida. Seja em palavra de conhecimento, seja em cura, seja em bondade, em generosidade, em misericórdia. Sabe, o dia que eu paguei a compra dessa mulher, eu nem sabia quanto eu tinha no banco. Nem sabia se, né? Ela estava pago lá. Pois o Senhor vai fazer. De graça receber, de graça dar. E Ele deu tudo por mim. Eu não preciso ter medo. Eu não preciso ter medo. De novo veio essa palavra medo aqui. Você não precisa ter medo. Eu quero orar essa manhã para que o espírito de medo seja banido do seu coração, banido da sua vida. Você receba um espírito de ousadia, de poder, de graça, porque esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito que veio para Jesus, esse é o Espírito que vive em você. E eu quero terminar dizendo, voltando no capítulo 15, dizendo para você que nada disso está baseado no nosso desempenho, na nossa força. Sabe no que está baseado? Na experiência com o amor dele. Como é que a gente permanece? Ele mandou permanecer e ele disse que permanecendo gera fruto. Como a gente permanece? Ele diz assim, permanecendo no meu amor, assim como eu permaneço no amor do meu Pai. Permaneçam no meu amor. Confie nele. A maior manifestação do amor dele por mim e por você foi dado naquilo que a gente está comemorando essa semana. A maior manifestação do amor dele por mim e por você foi que ele subiu naquela cruz. Sabe, a gente estava cantando essa canção, eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Essa é a letra, eu estava cantando assim, de repente começou a sair a seguinte frase da minha boca: Jesus, você pagou o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço, porque Ele pagou o preço. Ah, Ricardo, mas se eu falhar, o Pai vai cortar aquilo que está impedindo você de frutificar, mas Ele nunca vai arrancar você da videira. Aleluia. Nunca vai arrancar você da videira. Vamos orar. Queria que você ficasse em pé, eu quero orar por você. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha, em nome de Jesus, venha agora. O Senhor está aqui, mas eu peço que o Senhor venha de uma forma específica, especial, venha com uma unção fresca, a unção que despedaça todo jugo de medo, todo jugo de ansiedade, todo jugo de ineficiência, Senhor, todo sentimento e pensamento de incapacidade que é gerado na nossa mente, na verdade, por uma seta do acusador, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, e que o Senhor transfira para nós essa manhã, Senhor, sobre a República, sobre a vida de cada um daqueles que estão aqui, ó Deus, uma unção fresca de autoridade e poder. Espírito Santo de Deus, o Senhor lança fora todo medo, à medida que nós experimentamos a realidade da unção do amor de Jesus por nós, o amor do Pai lança fora todo medo. Eu peço uma transferência do teu amor aqui essa manhã, que o Senhor derrame abundantemente do amor do Senhor em nossos corações, e que isso nos libere, Senhor amado, em coragem, nos libere em intrepidez, nos libere em intencionalidade para a vida em missão, para que aquilo que a gente experimenta de Jesus em nós, flua de nós, abençoando a vida de pessoas ao nosso redor, na nossa casa, na academia, no mercado, no trabalho onde nós estamos, na escola, na universidade onde estudamos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém.